Aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Primeiro Samuel, capítulo 30, para a meditação nossa nessa noite. Nós temos hoje a nossa Santa Ceia. Nós estamos com um grupo muito grande aqui. Na distribuição de elementos, eu vou falar mais uma vez, quando você está abrindo sua Bíblia, eu vou pedir os casais que peguem um pão e um cálice. Eu tenho mais certeza que não vai dar. Então os casais vão pegar um pão e um cálice aqui, esposa e esposa, e aí vocês compartilham a ceia dos casais, ok? Para a gente ser esperto aqui e não sermos surpreendidos, porque nós estamos hoje com uma igreja bem cheia e talvez os alimentos aqui não dê. Tá bom? Amém? Entendeu? Na hora, depois eu aviso para todos. Amém? Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, mesmo assentado, eu queria que você acompanhasse comigo essa história, que ela é muito bonita, muito linda. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia à cidade de Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague e a esta, ferindo e queimando. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Guarda essa frase do final do verso 6. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: eu perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bozar. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pássaro, figos secos e 2 cachos de pássaros, e comeu e recobrou. Então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então me perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu ele, o moço egípcio: eu sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra todo o sul dos querititas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-nos esse bando? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Descerei-te e guiarei esse bando. E descendo os guiou, e eles que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus a terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Verso 18, 19 e 20 chama a sua atenção, que diz assim: Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, levaram diante de Davi e diziam:
este é o despojo de Davi. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa noite, Senhor, por este culto a Deus, pela Santa Ceia, quando vamos fazer lembrança, um memorial do que é aqui, da nossa vitória, do que é que Cristo sofreu na cruz com a sua morte, mas também celebramos a vitória pela sua ressurreição, as nossas conquistas, ó Deus, pela vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Senhor. E agora queremos pedir, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, usa de misericórdia conosco, Senhor, e fala conosco nesta noite mais uma vez. Nós oramos, ó Deus, a Ti, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, como já falamos, como os irmãos já estão sabendo, nós estamos neste mês focados em clamar a Deus pelas nossas famílias. Quem sabe, com certeza, com fé, com entusiasmo, acreditando que Deus há de restituir a paz, se há necessidade de que seja restituída. Deus há de restituir a saúde, se há necessidade que seja restituída a saúde. Ou seja, o que é que tem afligido a sua casa, a nossa família, o que é que tem nos deixado preocupados nesses últimos anos, nessas últimas semanas, quem sabe, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para restituir. O clamor a Deus é o caminho, com certeza é o caminho. E tenho certeza que Deus há de fazer isso, como nós vimos aqui nessa linda história relatada aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que nós lemos para vocês. Amém? Quem eram os amalequitas? Os amalequitas foi esses homens, foi eles que invadiram, entraram, saquearam lá parte do exército de Israel, porque daqui a um pouco nós vamos meditar sobre isso. Amém? O exército de Israel estava dividido, um grupo com Saul e um grupo com Davi. E parte desse exército, os amalequitas invadiram, saquearam, levaram mulheres, levaram crianças, como era o próprio Deus. Mas quem eram esses amalequitas? Esses amalequitas interpretado como o povo de Amaleque, descendente de Esaú. Amém? Muitos defendem que eles eram descendentes de Esaú, mas também muitos defendem que esse povo já existia antes. Não é verdade? Já existia o nome Amaleque, que aparece alguns séculos antes de Esaú. Ele aparece lá em Gênesis capítulo 14, versículo 7. Mas também alguns defendem que Amaleque poderia também, alguns teólogos defendem que Amaleque poderia também significar um título, como ocorre com Faraó, como César, ok? Mas para nós, o importante para nós é nós interpretarmos os Amaleques como sendo inimigos de Deus, inimigos, melhor, do povo de Deus, inimigos de Israel. E na verdade, nós temos muitos inimigos também. Nós temos um inimigo maior, nós temos uma amalequita que ele não sossega, que ele quer destruir aquilo que Deus criou. Nós temos esse amalequita tremendo, amém? Que traz sofrimento, Na verdade, o que ele fazia, o que os amalequitas faziam, eles eram estratégicos nisso, e eles gostavam disso. Eles, na verdade, eles não queriam matar. O negócio dele não era matar, o negócio dele era pegar e deixar o povo apavorado, era levar as mulheres para que eles pudessem abusar das mulheres, era levar as crianças para fazer das crianças escravos para eles, era saquear o gado. Eles queriam destruir, ou seja, eles queriam destruir a família. Os amalequitas, eles eram peritos em destruir as famílias. Queriam destruir as famílias. Eu acho muito interessante, eu escolhi esse texto exatamente em função disso. E os amalequitas, queridos, foram o primeiro inimigo que Israel enfrentou quando ele sai do Egito. Quando eles saem do Egito para o deserto, quando eles chegam lá em Refidim, onde Moisés faz, Deus usa Moisés para que brota a água da rocha, ok? E o que acontece? O exército o acampamento dos israelitas fica desprotegido, porque Moisés vai até buscar água com o povo, e eles invadem então o acampamento dos israelitas,
Daí ferem lá algumas pessoas, causa tudo aquilo, até isso foi montado numa cena do seriado da Record, ok? E depois eles vão para uma peleja. É o primeiro peleja que vão, e o que Moisés faz? Moisés faz o seguinte: Moisés pega Arão e Hur, vai para cima do monte e pega Josué como general e fala assim: ó, você, Josué, pega todo o exército e vai lutar com os amalequitas. E Moisés e Arão e Hur vão para cima do monte fazer o quê? Orar. Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Você está entendendo como é que vence os amalequitas? Você está entendendo como é que vence todas as setas malignas, satânicas que vêm para impedir, para saquear a família, para destruir a família, para causar briga, dissensão, confusão e tudo de mal que nós possamos imaginar? É no clamor, é na oração. Porque a coisa mais linda que nós vemos lá em Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 16, é que o exército de Israel está lutando. Arão e Hur estão junto com Moisés lá. E Arão e Hur começam a observar algo interessante. Arão e Hur começam a observar o seguinte: Moisés está com a mão levantada, Josué lutando, e o exército de Israel vencendo os amalequitas. Mas a mão de Moisés cansava, e Moisés arriava a mão. Aí o exército dos amalequitas prevalecia sobre Israel. E aí Arão e Hur observam aquilo e falam: o que é isso? Quer dizer que a mão levantada? Aleluia. Isso é oração, mão levantada. É oração, cara. E eles observam isso, e aí eles encostam uma pedra. Moisés, encosta aqui. E Arão segura numa mão, e Moisés segura na outra. E aí os amalequitas foram derrotados. Nós estamos em campanha, clamar a Deus para que os amalequitas sejam derrotados nas nossas vidas, sejam vencidos em nome de Jesus. O texto diz que o texto de Êxodo capítulo 17 diz que no versículo 15 diz o seguinte: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha vitória. Repita comigo: o Senhor é a minha vitória. Repita comigo: o Senhor é que vai dar a vitória para a minha família, para os meus descendentes. Aleluia. Você pode dar salva de palmas para o Senhor. Aleluia. E Êxodo capítulo 17, versículo 16, diz assim: e disse porquanto o Senhor lhe jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Sabe quanto que vai acabar as nossas lutas com os amalequitas aí? Só quando Jesus voltar. Então nós estamos nessa campanha de clamor pela família, no mês de agosto, como foco, mas nós temos que continuar clamando e continuar orando. É a oração mesmo que vai nos dar a vitória, irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para o texto que nós lemos, como que aconteceu essa vitória. Eu quero chamar a sua atenção para isso e queria que você acompanhasse comigo. Olha como que Deus é maravilhoso e olha como que Deus age. O querer e o efetuar é Deus quem realiza. Glória a Deus. É Ele quem faz isso. E eu tenho certeza que antes de nascer no nosso coração, para implementarmos um clamor pelas nossas famílias, isso nasceu no coração de Deus. É Deus olhando a nossa necessidade. É Deus olhando a sua, a minha, a nossa necessidade. Amém? É Deus que levantou um irmão para chegar para mim: pastor, não sei o que é, Deus vai mostrar para o Senhor, mas nós precisamos
Eu sei que o senhor não gosta muito de campanha, mas nós precisamos focar em algo. Deus é maravilhoso, irmãos. A história nos diz que Saul já havia ficado, o contexto do texto que nós lemos de 1 Samuel 30, é que Saul já sabia que o seu reino havia sido destituído e que Deus já havia levantado Davi. E o exército de Israel então começa a se dividir, começa a haver desertores. Vários homens começam a desertar de Saul e se unir a Davi. Juntam-se com Davi. Então o exército de Israel está separado. Davi ainda não havia assumido. Saul persegue Davi, querendo matar Davi. Davi já estava com um exército grande. Segundo o texto que nós lemos, ele tinha 600 homens com eles. Okay? Mas Davi de maneira nenhuma queria pelejar contra Saul. Ele não queria lutar. Ele estava esperando a hora de Deus. Ele estava esperando o mover de Deus, o agir de Deus. E Davi, assim, tão temente a Deus, e também eu creio também que foi Deus também que colocou isso no coração dele. Ele não permitiu que ele lutasse, ok? Davi, então, ele faz até aliança com o inimigo, para ao invés de lutar, ele não tinha como fugir. Uma vez ele tentou se refugiar lá nos filisteus, não tinha tantos desertores com ele estava bem sozinho, ele fugiu lá, se vigiu de amalucado, depois saiu, e agora ele vai buscar refúgio com os filisteus. Se você for olhar lá no capítulo 28 de 1 Samuel, nós vemos que Saul estava totalmente perdido. Saul vai consultar médium para saber o que ele ia fazer da vida. E ele pede o médium lá para que descesse Samuel para poder consultar aquela coisa toda, uma coisa louca, coisa do cão mesmo, coisa esquisita. E aí, irmãos, no capítulo 29, nós vemos o seguinte: o rei dos filisteus, o rei Aquis, eles aceita, ele ficou muito assim condoído com a situação de Davi, e ele aceita que Davi veio com 600 homens para seriar com ele. E aí estava marcado, no capítulo 29, estava marcada uma batalha dos filisteus contra Israel com o exército de Saul, lá em Afeca, ok? Lá na fonte que está em Jezreel, como você vê lá no capítulo 29. E o exército filisteus ia à frente, e atrás do exército filisteus, ia para a batalha, Davi iria com seus 600 homens para ajudar. Eles iam lá para ajudar, ok? Mas aí os príncipes dos filisteus, quando ficaram sabendo que Davi estava lá com o rei Aquis já havia dado refúgio para Davi e para os seus homens na cidade de Ziclague. Deu para eles uma cidade, falou: Davi, põe lá as mulheres dos seus soldados, põe as crianças lá, põe os seus gatos, põe os seus pertences em Ziclague, põe o seu povo lá na cidade de Ziclague. E o exército foi lá para ajudar. O que acontece? As mulheres ficam sozinhas na cidade de Ziclague. E Davi vai para lá, e os príncipes, quando ficaram sabendo que Davi estava junto com eles, virou e falou assim, quando você vai lá no capítulo 29, você vê isso, fala para ele: esse aí não é o Davi que as mulheres cantam, que Saul feriu os milhares, e Davi feriu 10 milhares, muito mais. Esse é o Davi. Eles ficaram com medo de Davi, e eles chamaram o rei aqui e falaram: rei, esse cara aí, esse trem não está certo não, esse negócio aí não dá certo não. Os príncipes não concordaram com o rei Aquis e falaram para ele: despede Davi, manda esse Davi embora, manda ele embora, porque vai ver que ele se levanta contra nós aqui, vai dar uma bagunça tremenda, se une a Saul depois, e aí não dá certo esse negócio. Quando você vai lá para o capítulo 29, versículo 8, e Davi, quando ficou sabendo disso, o rei Aquis virou para ele e falou assim no verso 7: volta pois agora, volta em paz, para que não desagrade dos príncipes dos filisteus. Davi: aconteceu isso, o pessoal não está concordando. Mas o verso 8 do capítulo 29 diz assim: então Davi disse a Aquis: porém que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei
para o seu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra o inimigo do rei, meu senhor. Ou seja, Davi não achou muito bom aquilo não, né? Achou meio estranho aquilo que estava acontecendo, mas já era Deus agindo. Já era Deus agindo. Davi precisava voltar para essa carta. Deus já estava agindo. Deus já estava trabalhando. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus já está agindo pela sua família. Isso é de Deus. Clamor pela família de Deus. Importarmos com a nossa família de Deus. Importarmos com os filhos, ainda que eles tenham muito trabalho, é de Deus. Não tem nada a ver. Nós temos que zelar mesmo pela nossa família. Nós temos que pagar o preço. Se precisar, tem que enfiar a mão no bolso, ajudar. Se precisar, tem que socorrer. Independente que seja, qual seja o credo dele, independente se esteja desviado, nós estamos. É família, nós temos que cuidar da nossa família. E Davi então respondeu, porém, a 15 e disse a Davi: bem sei, e que na verdade aos meus olhos você é um cara bom, é como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Verso 10: levanta-te, pois, amanhã, de madrugada, com os teus servos, que vieram contigo, levantando-os logo que haja luz, e partir. Vai para a cidade de Ziclague, vai para lá. E Davi fez isso, obedeceu, e quando ele chega lá, é só destruição. Tudo acabado, tudo destruído, fogo. E eu fico pensando, irmãos, o seguinte: Davi chega lá e olha, o que ele imaginou? Ele não viu corpo lá, né? Não tinha corpo, quer dizer, evocativo. O texto diz que ninguém não tinha corpo, ele não matou ninguém, mas aquilo ali ficou tremendo, ele ficou super chateado, ficou ao ponto, olha só, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Davi muito se angustiou. Eu quero pegar a parte A do versículo 6 e a última parte. Primeira parte A. Davi muito se angustiou. Eu quero dizer para você o seguinte: o que tem angustiado a sua vida pela sua família? Como tem sido esses anos? Quem é o filho? Quem é a pessoa que te dá mais preocupação? A gente fica angustiado na família, fica ou não fica? Nós tivemos um exemplo aqui agora, não sei se chegou aqui, tem alguém doente, nós vimos correr, é filho, gente, é família, e a gente sofre mesmo, a gente paga um preço e vão à luta. Davi muito se angustiou. Eu quero dizer, você está angustiado com algum problema de família? Enfermidade? Luta? Qualquer que seja o problema, eu quero que você falar para você, faça como Davi. No versículo 6, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É mês de clamor, é mês para se reanimar em Deus, é mês para confiar em Deus, é mês para nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, é mês para nós ajoelharmos e orarmos e clamarmos e buscarmos e dizer: Deus, eu creio que o Senhor há de resgatar, eu creio que o Senhor há de abençoar minha casa, minha família, meus filhos, meus netos. Se tem alguém que precisa ser liberto, vai ser liberto. É o mês de conquista, é o mês de vitória, é o mês de amor, é o mês que nós vamos interceder. Davi fez isso, ele se reanimou. E ele foi o quê? Ele foi para a luta. Mas antes de ir para a luta, ele fez o quê? Ele foi buscar a orientação do Senhor. Ele vira para o sacerdote Abiatar e falou: traz para mim a estola sacerdotal. Interessante, né? Davi usou a estola sacerdotal, ele não quis nem pedir o sacerdote para consultar. E nós não vemos Deus repreendendo ele por isso, né? Davi pede a estola sacerdotal Abiatar, e ele vai, então coloca a estola sacerdotal e vai consultar a Deus, verso 7. E consulta Davi dizendo o seguinte: eu quero saber do Senhor se é para eu lutar ou se é para eu desistir. Deus diz para você nessa noite: não desiste da sua família. Não desista. Não desista do seu filho.
Não desista da sua filha, não desista do seu irmão, não desista daquele que tem laço de sangue com você. Consultou Davi ao Senhor dizendo: eu perseguirei o mal, ou seja, eu vou lutar, eu vou guerrear. Não desista do seu casamento. Diz o Senhor: luta, persegue o bando, vai alcançar, você vai ter vitória. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato tu alcançarás e libertarás. Irmãos, eu creio em libertação neste mês de agosto. Eu creio em bênçãos, eu creio em vitórias. Eu creio que nós ouviremos aqui muitos testemunhos. E a coisa mais linda que nós vemos aqui é que é Deus que dá toda a estratégia. É Deus que dá toda a estratégia. Olha só, raciocina comigo. Diz o texto que Davi parte com 600 homens. Mas os 600 não conseguem, o 200 está cansado. Não tem negócio de coincidência, não tem sorte. É Deus, gente, é Deus. E aí os 200 que estão cansados, eles não conseguem caminhar com os outros 400. Os 400 vão na frente. Mas foi importante aqueles 200 ficarem lá, porque foi ele que achou o egípcio. Foi eles que acharam o egípcio, pastor Zé Alberto. A turma de Davi, da luta, está lá na frente. E quem acha o egípcio foi dos 200 retardatários. Então Deus age nas mínimas coisas para dar vitória para nós. E ele já começou a agir. Já começou a agir na minha, na sua, na nossa casa, na nossa vida. Os mínimos detalhes Deus vai agindo. E aí aqueles 200 ficaram. Eles acharam lá no campo um homem egípcio. E aí eles perguntaram ele alguma coisa lá e levaram para Davi. Vamos levar esse cara para Davi. Botaram ele num cavalo lá, não sei se foi cavalo, se foi um carneiro, não sei o que foi. E levaram ele até Davi. E Davi o interrogou. E ele então disse tudo. Primeiro eles deram comida para ele, né? Fortaleceu. E Davi então perguntou para ele quem ele era, e ele disse: eu sou servo de uma amalequita, o meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Contou toda a história. E Davi disse: você consegue nos levar até ele? E ele disse: olha, se você jura que não vai me matar, eu vou descer e vou guiar vocês. E ele desceu então, guiou, e Davi chegou até lá e eles estavam fazendo festas. Eles estavam fazendo festa. Eles estavam festejando. E cantando mais. Oh Deus. Eles estavam festejando como os filisteus estavam festejando com a derrota de Sansão. Da mesma maneira, eles estavam, os filisteus cantando, né? Porque furou o olho de Sansão, tirou a força de Sansão, estavam festejando. Eu quero dizer para você o seguinte: receba essa palavra de Deus. Acabou a festa dos amalequitas. Acabou a festa dos amalequitas da sua família. Acabou a comemoração do inferno. Acabou, terminou. Acabou. Porque Deus está vindo com força. Deus está te levantando com força. Nós vamos estar clamando, nós vamos estar orando. E Deus vai realmente abençoar a sua casa, a sua família. E foi isso que aconteceu. Davi chegou lá, eles estavam festejando, e diz o texto que Davi os feriu, desde o crepúsculo verpentino, ou seja, desde um dia à tarde até outro dia da tarde, a batalha Davi os feriu, e o que salvou foi 400 moços dos amalequitas que fugiram em camelos. Mas o texto diz que Davi salvou tudo quanto havia tomado dos amalequitas. Também o salvou as suas mulheres. Deus vai usar você. Deus vai me usar. Deus vai nos usar. Receba. Toma posse dessa palavra. Deus te trouxe aqui para dizer isso. Eu quero te usar. Eu quero usar você como um instrumento para trazer vitória para a sua casa, para a sua família, para o seu irmão,
conduzi-lo, eu vim ajudá-lo a levar, a vir para os caminhos do Senhor, ajudar a tantos problemas que tem na sua casa. Deus vai nos abençoar. Vai nos abençoar por quê? Porque a nossa vitória já é garantida. O que nós vamos fazer hoje aqui é celebrar a ceia. É uma vitória que Deus já nos deu, já nos concedeu. O Senhor já nos concedeu. E continuamente nós teremos essas lutas com as nossas casas, mas nós precisamos cair na real e entender e compreender isso. Nós precisamos compreender o que Paulo escreve à igreja de Efésios. No capítulo 5 ele fala sobre vários relacionamentos, relacionamento de pai com filhos, relacionamento com senhores, com os empregados, de marido e mulher. E quando ele entra no capítulo 6, ele fala o seguinte, ele usa uma expressão que é tremenda. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: além de você ter todos esses ensinos que você tiveram aí, como é que nós devemos nos relacionar, eu quero que você se alerte com uma coisa. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades dos lugares celestiais. O diabo quer destruir a família, porque a família não é o projeto de Deus. Mas nós, como igreja, nós temos um Deus que é a nossa bandeira. A luta para nós mantermos a nossa família de pé nunca vai acabar. Você precisa estar ciente dessa verdade, não precisa ficar triste com isso. Mas você precisa crer que você tem um Deus todo-poderoso e quer que nós sejamos instrumento na mão dele. Nós que conhecemos a verdade, instrumento na mão dele, para vencer os amalequitas. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa te fortalecer nesta noite, nesta primeira mensagem, um clamor pelas nossas famílias. Que Deus possa estar fortalecendo neste mês de agosto cada um de nós aqui. Hoje você vai sair daqui mais forte a participar da ceia. Que venha a bênção de Deus sobre a sua vida, que venha a estratégia, que venha a direção de Deus sobre a sua vida, a estratégia como você vai fazer. E Deus vai dar a vitória para nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor. Glória a Jesus. Quero convidar aqui os nossos colegas, os presbíteros, pastores que estão conosco, pastor Abel, pastor Zé Roberto, inclusive os presbíteros que estão em disponibilidade, presbítero Herbert, presbítero Leovaldo também, vem aqui nos ajudar. Nós vamos ministrar ceia. Sinta-se fortalecido. Eu queria que quando você fosse participar da ceia do Senhor, você orasse e dissesse: Senhor, me fortaleça. Eu quero ser usado por ti, amém? Eu quero ser usado por ti para derrotar os amalequitas que tem se levantado na minha casa, na minha família, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O pessoal do louvor vai estar aqui. Nós vamos fazer o seguinte: os casais vai pegar um pão e um vinho. Eu não sei se eu quero se precaver, né? Eu quero fazer assim, pode ser até que sobre, mas os casais vão pegar um pão e um vinho e vocês celebram a ceia junto. Amém? E os demais irmãos, cada um pega o seu pão e o seu suco de uva. Amém? Quantos irmãos vão estar cantando? Mas eu queria que você participasse da ceia com esse foco. Amém? Deus está me levantando. Amém? Deus está me levantando para mim lutar pela minha família. Isso. Deus está me levantando para me lutar contra os amalequitas, amém? Deus vai me dar vitória, o Senhor é minha bandeira, Ele vai me dar estratégia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão estar cantando, nós vamos estar distribuindo os elementos. Vou passar aqui para os presbíteros. Em nome de Jesus. Pode começar, Jesus. Presbítero Regis, mais um. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu amor, Senhor Jesus. Pega as mãos aqui, ó. Você está só. Vou ajudar, Senhor.
Irmãos, essa mesa, ela é do Senhor. Ela não é da primeira igreja. Ela é para todo crente, todo cristão, pertencente à igreja evangélica, que desceu as águas, que batizou-se, que está em plena comunhão com a sua igreja e com o Senhor. Se você está nos visitando, você se enquadra nisso que falamos, você pode participar com liberdade, amém? É a mesa do Senhor, não é da primeira igreja. Então tem vários visitantes aí. Você é membro de uma igreja evangélica, tem plena comunhão com a sua igreja, plena comunhão com o Senhor, você pode participar. Amém? Se você não pegou, levanta a sua mão e quer participar da ceia, participe. Amém? Foi no Calvário. Eu sei que não dá ninguém, então o irmão está distribuindo aí para os casais. Amém? E ele sem falar. Aleluia. Mostrou o mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Tem alguém que foi esquecido? É um sinal que a gente leva para vocês elementos. Alguém? Todos receberam? Pediu para a Sr. Zé Roberto que consagre os elementos, amém? Levante o seu cálice, o pão, os céus, e nós vamos orar. Deus amado, é no nome poderoso de Jesus que nós estamos apresentando esses elementos ao Senhor. Esse pão e esse cálice, Senhor. Ó Deus, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E nós queremos te agradecer, ó Pai, por sermos participantes, por estarmos, Senhor, ó Deus, tendo o privilégio, Senhor, de podermos participar da ceia do Senhor. Por isso, toma, Senhor, esses elementos nas tuas mãos. Ó Deus, o pão, o cálice, e no nome de Jesus, nós os apresentamos ao Senhor e te pedimos, Senhor, santifica-nos, ó Pai, e dá-nos, Senhor, ó Deus, a tua bênção sobre esses elementos, pois nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que esse pão e esse suco de uva é símbolo do corpo e do sangue de Jesus. E você está aí participando, e às vezes você tem alguém na família que ainda não foi alcançado por Deus. Mas eu quero dizer para você, Jesus morreu por ele também. Eu gostaria que você, ao participar desses elementos, você professasse essa fé, você acreditasse, você fizesse como um carcereiro que acreditou em Jesus e foi salvo ele e a sua casa. Você acreditasse que Jesus é poderoso para libertar um familiar das drogas, da bebida, da cachaça,
Ele é poderoso para fazer a obra. Nós estamos nas mãos dele. Davi se fortaleceu no Senhor para ir lutar contra os amalequitas. E você precisa se fortalecer. Você não desista da sua família. Não desista dos seus. Por mais difícil que esteja a situação, participe dessa ceia. Que Deus possa estar renovando a sua fé, a sua esperança, no nome de Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse: examine-se um homem a si mesmo, e assim toma do pão e do cálice. Quando nós estamos examinando a nós mesmos, nós estamos ao mesmo tempo dizendo o seguinte: Jesus morreu por mim, mas Jesus morreu também pela minha família, pela minha casa. Nós estamos professando o sacrifício de Cristo como eficaz, como poderoso, como algo tremendo, capaz de reverter qualquer situação. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores físicas e de alma. Aleluia. Examine, creia nisso, fortaleça o seu homem interior, a sua alma, na sua fé. Saia daqui revigorado nesta noite. Confesse a Jesus os seus pecados. Participe, seja fortalecido pelo Senhor. Paulo disse que o Senhor Jesus, à noite foi para ele. Ele pegou o pão, partiu, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é partido por amor de vós. Jesus disse que a morte dele já estava decretada. Ele ainda não havia morrido, mas nada impediria que ele fosse para o Calvário, porque era a obra do Pai. Por isso ele disse: isto é meu corpo que é partido por amor de vós. Ele disse: já aconteceu, já aconteceu. E a partir daqueles instantes, os judeus que antes comemoravam a saída do Egito com a Páscoa, passaram a comemorar. Nos formou a Páscoa da ceia do Senhor. E nós estamos aqui para isso, para festejar essa vitória. A nossa libertação, não do Egito, mas da condenação do pecado. Por isso Jesus disse: este é meu corpo que é partido por vós. Vamos participar do pão, irmãos, e conscientizar que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos algumas coisas sobre Deus. Uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia é que Deus é Deus de aliança. Ele fez aliança com Noé, mas a aliança com Noé foi quebrada e precisou outra aliança. Ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Moisés, as tábuas das leis, mas foi quebrada. O homem não conseguiu compreender. Mas Jesus, quando ele pegou o cálice, ele diz o seguinte: esta é símbolo da nova aliança de meu sangue. Todas as alianças passadas foram falíveis, falharam não quem instituiu a aliança, falhou o homem que a recebeu. Mas esta aliança é eterna, não vai precisar de outra. Nem, porque ainda que vocês falharem, arrependem, peçam perdão. Esta é a aliança do meu sangue. É uma nova aliança, uma aliança que nada pode destruir. Ele disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Vamos participar do suco de Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
concluindo o nosso culto. Amém? Estou feliz de ver muitos visitantes aqui conosco. Quero convidá-lo para você estar conosco nos demais eventos. Amém? Quero convidar você a participar desse clamor pela família. Todos os domingos nós vamos estar trazendo aquela mensagem aqui voltada para a família. Quero convidar você para estar conosco também no último dia 27. Traz sua família aqui. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo seja conosco e com toda a igreja do Senhor, hoje para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Bem, vamos lá para o salão. Vai ser servido no local, amém? Vamos lá.